Bom dia, pessoal. Hoje a casa tá cheia, tá bom de vir aqui, viu? Bem-vindo a todos, tá bom? Pessoal, a gente foi deixando automático os recadinhos, então hoje eu não vou dar os recadinhos, mas vocês foram vendo, né? Então, eu vou fazer a nossa prece de abertura e agradecer a presença de todos vocês e também ao André, nosso amigo aqui da casa, está aqui conosco. Bem-aventurados misericordiosos é o tema da palestra de hoje, tá bom? Eu vou ler para nós gotas do Evangelho, tá bom? Então, eu vou fazer a prece, depois a gente faz a prece cantada e depois a palestra, tá bom? Então, vamos todos, a partir desse instante, vamos fechar nossos olhos, agradecer a Jesus, a Deus, aos amigos e irmãos espirituais que estão conosco nesse instante e também ao longo de toda a semana, para que possamos, nesse momento de reflexão, agradecer, entender e aceitar aquilo que nos é proposto em nosso dia a dia. Então, esse livro é Gotas de Evangelho, Isabel Maria dos Anjos, pelo Espírito Feliciano. Crer e conhecer a Deus. É o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Palavras de vida eterna do Emmanuel Chico na lição 111. Cada momento no mundo e cada instante da vida podem ter a importância de anos, como podem não ter importância alguma. Movimentos fatigantes podem apenas representar perda de tempo e energia, ou podem valer a quitação de dívidas, ampliação de conhecimento, iluminação espiritual e também aproximação do Pai Criador. Depende do que e do que como faz. Movimento é sinal de vida, mas não é a vida. A vida real está no pensamento que cria, no sentimento que lhe dá qualidade, na vontade que lhe dá consistência e direção. Portanto, viver no sentido real é conhecer o Pai Criador e suas leis, relembrá-las e repeti-las para que o tempo e o exercício ajudem a senti-las, a realizá-las por toda a eternidade. A vida é única, e a passagem pela terra serão tantas quantas forem necessárias para atingirmos a perfeição, pois é para isso que fomos criados. Coisas, pessoas, livros, corpo, tudo isso é importante para facilitar e apressar o progresso. As leis de Deus estão escritas na consciência de cada um de nós e se derramarem em profusão pelo pensamento. Essas leis ainda são rejeitadas por muitos que dormem sobre um amontoado de sombras e ilusões, coisas materiais, que desvanecem de um instante para o outro. Comece ainda hoje a catalogar o que tem. Quanto custa hoje? E amanhã? Quanto custará? Não vê todos os dias grandes fortunas desmoronadas, poderes e famas transformadas em pó, de um momento para o outro? O que tem, por mais que seja valioso, não é absolutamente nada perante o que é e o que pode ser. O que é, por mínimo que seja, é de valor inestimável, porque o ladrão não rouba, a ferrugem não consome e o tempo não apaga, só tende a aumentar. É imortal, eterno como você mesmo, pois você é filho de Deus. De volta ao plano espiritual, se o peso do ter foi maior do que do ser, estará despido de tudo que compunha sua bagagem tão importante. Aí é não se deixar levar pelo desespero, o que retardará ainda mais o dia da libertação. Seja qual for a sua situação, aqui ou além, eleve-se acima de si mesmo. Busque o invisível, o poder, o amor supremo e encontrará alívio para tudo que te atormenta e força para retornar ao caminho correto da fraternidade, da caridade e, finalmente, do amor, que é a plenitude do saber e a aplicação das leis, dentro das quais fomos criados. Você é filho de Deus, perfectível e imortal. Dê as mãos aos mais próximos para ajudar e aprender. Jesus está conosco. Assim seja.
Vamos então, nesse momento, apenas agradecer e já nesse instante iniciar a nossa prece cantada, Quanta Luz. Vamos lá que hoje ficamos sem o violão. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Queridos irmãos, mais uma vez me encontro aqui na posição de palestrante, mas acima de tudo de aprendiz. Que essa posição aqui não me coloque em nenhum momento melhor do que alguém, em hipótese alguma, mas aquele que mais precisa aprender. Esse tema, ele me tocou muito, e principalmente nas últimas 2 semanas, pois eu tive algumas situações meio chatas, né? E que, mais do que nunca, o aprendizado ou exercer a misericórdia foi um ensinamento para mim. E digo isso porque até a minha intuição falou, olha, você não está estudando sobre misericórdia? Essa é a parte prática sua, né? Então vai lá e exerça essa misericórdia frente a essa situação que você está. É uma situação desagradável, mas superável como N outras aí. E esse tema, né, muito bem tratado por Kardec, deixa eu pôr pra cá, ele colocou no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e é um tema de poucos itens, né, vamos falar assim, poucas páginas, né, mas uma profundidade evangélica muito forte, e eu pretendo aqui transmitir para vocês no dia de hoje, tá? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu acho que é legal a gente balizar ou deixar aqui alguns conceitos para que todos já tenham, né, e saber como que nós estamos falando aqui. Então, talvez, né, não seja de conhecimento de muitos, mas o que significa bem-aventurança, que Jesus fala diversas vezes, né, sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurança é um estado, né, profundo de bem-estar, felicidade completa, né? Virtude suprema felicidade junto a Deus e glória. E misericordioso, aquele que tem ou revela misericórdia, bondoso, piedoso, caridoso, né? Que é aquele que perdoa os pecados, crimes ou ofensas, clemente, indulgente, magnânimo. Então essa frase, né, é simples, bem-aventurados os misericordiosos. Olha o significado profundo que ela tem se nós tivermos uma atitude de misericórdia. Indica que nós estaremos a caminho da felicidade, a caminho daquilo que nós muitas vezes esquecemos, mas viemos exercer e buscar aqui enquanto reencarnados. É buscar a felicidade. Sabemos que a condição do nosso mundo ela não é em todos os momentos, né? Ela não nos traz em todos os momentos a felicidade, mas no fundo nós nascemos para ser felizes, para sermos bons.
E é legal porque essa frase, né, bem-aventurados os misericordiosos, ele coloca uma condição, né? A felicidade, ela implica necessariamente que você tem que ser misericordioso. E nós vamos desenvolver o tema aqui, acho que vai ficar bem interessante. Bom, então o capítulo, né, ele começa aqui citando: perdoai para que Deus vos perdoe. Cita o Evangelho de Mateus, né? Eu vou fazer a leitura aqui hoje, eu vou pedir a licença, que tem bastante trechos que eu acho interessante a gente ler para mostrar a profundidade, tá bom? Então, vamos lá. Perdoai para que Deus vos perdoe. Começa o capítulo nessa citação. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenha ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão? Quando houver pecado contra mim, até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Veja que interessante como Kardec citou, né, essas 3 passagens, né, porque eu poderia ter escolhido apenas uma e desenvolvido o tema, mas veja como que é interessante que está encadeado as 3 citações, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão a misericórdia, ou seja, se eu for, eu terei uma ação também, e nós vamos entender o que ele quer dizer com isso, né? O ponto em si de obterão a misericórdia. Se os homens aqui, né, cometerem as faltas, se a gente for ofendido e a gente for rígido com o nosso irmão, nós também teremos a mesma rigidez sobre a vida, porque indiretamente a gente acaba também sendo rígido com nós. Isso é um ponto. E um dos combates que temos que ter nessa existência, como em outras, é o combate à hipocrisia que carregamos em nós. Isso é fato, todo mundo tem alguns momentos de hipocrisia e a gente sempre tem que vencer isso. Então veja que na primeira citação, né, temos uma consequência positiva de ser misericordioso. Devemos olhar para o nosso irmão não com um julgamento, né, excessivo. E Pedro questiona: tá bom, mas quantas vezes eu tenho que ter essa postura e essa atitude? E aí Jesus fala, né, 70 vezes 7. Existem algumas linhas que falam que na época antiga tinha o simbolismo de número do infinito e tudo mais, mas só pensando numa única vez, se você realmente perdoa uma ofensa, o verdadeiro perdão, uma única vez já é suficiente, né? Então esse é o ponto. E aí, desenvolvendo o tema, né, Kardec faz as citações de essa postura de misericordioso, o que significa para a pessoa em si, né, quais as características. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Aí daquele que diz: nunca perdoarei, esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, eu costumo falar, às vezes, aqui nos nossos estudos, e eu acho que é bem interessante, a gente sempre tem essa noção de que nós estamos buscando aqui, né, na reencarnação. O fato de estarmos aqui num domingo de manhã já mostra que nós estamos propensos ou estamos buscando o bem. Nós estamos querendo melhorar, né? E a misericórdia, como bem cita, ela é uma das características que nós também devemos buscar como seres humanos, entender isso. E nós vivemos uma época, um momento histórico muito complicado, que a nossa geração, né, está aprendendo a lidar com muitas informações e sabemos que as redes sociais elas nos incentivam tanto para o bem quanto para o mal, e o lado que temos aí com quem nós desacordamos, né, nós não vamos de encontro com as ideias.
As redes sociais, elas potencializam isso. Então, esse tema, na minha opinião, misericórdia, também é um tema muito, muito atual, né? Como todo o evangelho de Jesus, aí, ele tem nos dado algumas atenções, aí, alguns pontos bem interessantes. Tá? Então, né, nesse tópico aqui, perdoar para que Deus vos perdoe, a principal mensagem que deixa é, quando nós perdoamos, nós colocamos uma condição de entendimento do próximo, né? E, consequentemente, a espiritualidade também vai ser relevante, né, conosco. Eles vão entender o nosso ponto, o porquê falhamos muitas vezes, né? Então, esse é uma das buscas, né, como diz, uma das buscas é a gente tirar aquele julgamento e aquelas hipocrisias que ainda carregamos em nós, né? Bom, dando andamento no capítulo, né, o Kardec ele cita também um dos pontos, reconciliação com os adversários. Todos nós temos, isso é bem ciente, né, do nosso estágio de evolução. Muitas vezes cometemos algumas atitudes que nos carregam, né, alguns adversários, mas qual que é a nossa postura frente a isso? O que devemos ter, né, pensando que estamos num plano aí de melhora, de busca de evolução espiritual, qual que é a nossa postura? Então aqui, né, dando andamento, no Evangelho de Mateus, também capítulo 5, versículo 25 a 26, é citado: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso irmão, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Uma coisa que é interessante, que eu quero citar aqui, é que essa prisão que eles citam, né, que eles falam muito os evangelhos e tal, é a prisão que nós carregamos entre nós mesmos. Nós, quando nutrimos esse sentimento de raiva e de ódio, e não buscamos a reconciliação com o adversário, nós criamos para nós mesmos uma prisão mental, porque a gente vive sempre vivenciando aquela mesma situação, aquele mesmo momento de desagrado. Então, a prisão que ele cita é esse fato aí. Deus, a gente entende, né, o contexto, por que ele às vezes precisou ser literal ali na época, porque tínhamos aquele entendimento naquele momento, mas hoje a gente consegue já ampliar as nossas visões. E aqui, né, citando, na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare, quanto antes, os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de conflito, toda causa fundada em posterior animosidade. E é interessante que está essa citação material, porque eu nunca tinha pensado nisso, né? Na questão material do que o perdão faz. Fora a consequência moral, que já é legal, eu estou me conciliando com o meu amigo, mas se a gente não buscar isso, essa reconciliação, com certeza teremos que ter novas vivências com esse irmão e para que busquemos, né, a concórdia. Ou seja, essa é a consequência material. A gente não seguirá a nossa vida de uma maneira muito mais leve, porque temos alguns assuntos a ser resolvidos e que a consequência material é que a gente conviva ainda com essa pessoa, porque é da lei de Deus, né? Essa situação. Então eu achei um ponto bem interessante que foi citado por Kardec ali desse efeito material, tá? Dando mais um andamento, quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, é principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. E uma das leis, né, da justiça de Deus é ação e reação. Se nós ficarmos nutrindo esse pensamento negativo com o nosso irmão, com certeza isso terá uma reação. E daí vem da consequência material que a gente vai ter que conviver, ou estaremos em situações
semelhantes a desse irmão, para entendermos o contexto dele ter tomado uma atitude. Então isso é interessante. A justiça de Deus, né, um dos pontos é a lei de ação e reação. Tá? Bom, então vamos lá, nós estamos desenvolvendo o tema, entendendo, né, da importância dessa reconciliação e tudo mais, com o nosso irmão, entender, né, que um dos pilares da nossa evolução é o desenvolvimento da misericórdia, né, para com o próximo, mas, né, temos um ponto que a gente muitas vezes cita, então como que basta? É só eu ir no centro espírita? É só eu ir cumprir, me dedicar à caridade do bem? O que eu tenho que fazer? O que mais apraz? O que dá mais felicidade, vamos dizer assim, para Deus, né? E Kardec cita aí num tópico sacrifício mais agradável a Deus, o Evangelho de Mateus. Se, portanto, quando fordes depor a vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e de antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Quando diz, e de reconciliar com o vosso irmão, antes de depositar, né, a vossa oferenda, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável a Deus é o que o homem faça no seu próprio ressentimento, do seu próprio ressentimento. Que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum dos seus irmãos. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Isso é um ponto interessante, até se a gente pensar de uma maneira lógica, né, com certeza isso é verdadeiro, porque aqueles irmãos, então, que não têm acesso a templos religiosos, ou estão numa condição que não podem, então não promoverão também a sua evolução. Então, é muito interessante essa fala, porque no Evangelho já diz claro que a evolução em si não obrigatoriamente está associada a um centro, ou a uma igreja, alguma instituição religiosa. A gente sabe que isso aqui, o Centro Espírita, eles nos proporciona muitas vivências que alavancam a nossa evolução, o contato com o próximo, a troca de experiências aqui, de vivências que cada um teve, nos ensina demais. Porque às vezes uma dificuldade que eu posso estar passando, o outro já passou e já me indica um caminho muito mais fácil, né? Então isso é fundamental. E, né, tem uma fala que minha mãe sempre me passou quando era criança, que a caridade, né, e espiritismo começa dentro de casa, né? Então começa com seus próximos, com quem você está ali convivendo. Então isso eu acho fundamental para a gente sempre manter. É importante, sem sombra de dúvida, estar no centro espírita, buscar, porque vamos tendo contato com o Evangelho e tudo mais. Mas a nossa batalha mesmo, né, o bom combate, ele está ali dos nossos próximos, que está revelando em nós algumas dificuldades que temos. Então, aqui é importante, mas o sacrifício mais agradável a Deus, que Kardec cita, é essa busca de reconciliação com o nosso irmão. Seja na nossa casa, no nosso trabalho, ou onde é que esteja. Tá? E tem um ponto que a gente né, tem que sempre pensar, porque até o momento, se a gente parar para ver, e vamos desenvolver esse tema mais, dá a ideia de que a gente não pode ver as situações, ou não é isso que Kardec cita, né? E tudo mais. Mas o ponto principal desse capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo é essa visão nossa sobre o problema no próximo, né, que nós enxergamos. E ele cita muito bem aqui o argueiro e a trave no olho. Tá? O argueiro, para quem não sabe, é um cisco, uma coisa no olho. Né? Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho? Vós que tendes no vosso uma trave, hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Que a gente vê em Mateus, né, capítulo 7, versículo 3 a 5. Isso aqui é muito interessante porque é um trabalho, né, é uma vigilância que temos que ter conosco. Tá? Isso é um ponto
que, como eu disse no começo, a internet, essas redes sociais, nos incentiva a olhar o problema do próximo, olhar, olha como esse pensa diferente, e aí você busca os seus semelhantes para validar o seu argumento, mas se nós olharmos para nós mesmos, às vezes a gente só não teve a oportunidade de errar como aquela pessoa errou, né? A gente não teve a oportunidade, mas se talvez estivéssemos na mesma situação, erraríamos tanto ou mais que aquela pessoa, tá? Isso é um ponto fundamental. E tem uma citação aqui, né? Que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. E é interessante, né, que falar como caridade orgulhosa é muito básico, é a gente achar, né, ou pensarmos que defendemos X, Y, Z ou algumas coisas em detrimento do nosso próximo. Isso é uma caridade orgulhosa, ou uma caridade que você cita, né, menospreza, melhor dizendo, o nosso irmão. E tem um item aqui que eu acho fundamental que ele citou, né? E pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço. Eu até brinco que no filme ali do final da vida, quando a gente desencarnar, a sessão de cinema que vai ter vai ser para poucas pessoas, né? Porque se eu olhar o que eu faço, eu falo, Jesus amado, meia dúzia só, não vou deixar todo mundo entrar não. Mas é isso, se a gente parar para olhar, nós temos as nossas quedas. E quando eu cito essas características nossas, não é para desanimar, muito pelo contrário, é para você reconhecer e nos reconhecermos e buscar a melhora. Porque o Evangelho, ele nos diz e nos incentiva sempre a buscar a melhora. Sempre que é possível. Eles nos dão uma mensagem de esperança que sim, é possível vencermos isso. Tá? Então, esse é o ponto. No argueiro e a trave no olho. Né? E aí começa mais uma citação, né? O não julgueis para não ser julgados. Ele cita a questão, né, da Maria Magdala, e outras partes, mas escolhi alguns itens aqui. Não julgueis para não ser julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis a fim de não ser julgados, porquanto sereis julgados conforme houver de julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. O reproche ou censura, lançado por conduta de outrem, pode obedecer a dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não é possível que Jesus haja proibido que se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. E aqui nós vamos entrando em uma parte do capítulo, né, que até nos meus estudos, se a gente parar para pensar, o que eu mencionei até agora, falou, mas espera aí, então eu não posso fazer nenhuma análise, eu não posso ver uma situação e devo sempre amar, ou só olhar o bem, ou algo do gênero. E é interessante porque no final desse capítulo, Kardec faz essas perguntas a São Luís, eu achei a resposta bem interessante. Mas aqui, né, na conduta que cita é reprimir o mal, então já essa análise que a gente faz, esse olhar do próximo, pode muitas vezes ter o objetivo de reprimir o mal, mas devemos tomar o cuidado para não desacreditar a pessoa, né, cujos atos se criticam. E aí que vai, citado anteriormente, para não termos aquela caridade orgulhosa de, olha como eu defendo X, Y, Z, mas eu menosprezo o nosso irmão. Então, esse é algo que a gente tem que se preocupar, tá bom? E aí, o Kardec ele tem no Evangelho uma coisa que eu acho fantástico e me lembra muito uma carta que a gente receba, né, dos nossos irmãos. E em diversas passagens ali do Evangelho ele tem o quê? As instruções dos Espíritos. Quando a gente lê, parece que eles estão conversando conosco. Porque, como a gente às vezes vê, a carta de Paulo, né, quando ele mandou para diversas congregações. Eu acho isso muito interessante, porque parece que eles estão conversando conosco. Então,
Vou entrar agora, né, na parte aqui das instruções dos Espíritos, perdão das ofensas. Tá? Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro, Jesus, né? Perdoarás, mas ilimitadamente, perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Perdoai, usai da indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo, nada tenho contra o meu próximo. Simeão, né, Bordeaux, 1862. Veja que ele faz, né, a mensagem é mais ampla, né, tem algumas outras partes, mas ele nos convida e nos relembra a importância de perdoarmos, de buscarmos a indulgência, de buscarmos essa concórdia com o nosso irmão, tá? E nutrir esse pensamento cada vez mais. Porque é uma característica, é algo que ocorre muito. Quando a gente está com um problema com algum irmão, uma das formas para entendermos melhor é pedir ajuda para a espiritualidade. Fala, me ajude a entender o que está acontecendo, me ajude a ver com os olhos dessa pessoa, a entender o que levou ela a tomar essa decisão. E pouco a pouco, conforme a gente for, né, passando por essas dificuldades, e entender, né, esses nossos irmãos, mais ainda a espiritualidade se fará presente, tá? E é legal, né, interessante que ele cita aqui, Deus, né, sabe o que ocorre no nosso pensamento, e nós somos os responsáveis por ele, tá? Isso é bem interessante. Dando andamento, pegar uma outra citação aqui de Paulo, né, o apóstolo, aí daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Admitamos que, em dadas circunstâncias, fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias, e que não fizestes degenerasse em querela grave o que houvera podido cair facilmente no ouvido? Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Quantos não dizem, perdoo e acrescento, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Interessante aqui do que Paulo nos coloca, porque ele já faz até uma citação, né? Vamos pensar que realmente nós fomos a vítima, né? Lembrando, né, ação e reação, para que tenha uma reação, alguma ação, né, teve que ocorrer primeiramente. Então vamos pensar que nós fomos ofendidos no momento da ação e não da reação, que temos que expurgar algo. E aí ele faz uma citação do tipo, será que às vezes você pode não ver esse ato a consequência, mas a sua imprudência ou a sua não preocupação também não agravou a situação? A sua omissão muitas vezes não pode ter agravado a situação, né, que você vivenciou, mas vamos entender que isso. E ele, né, como mencionado também anteriormente, por mais que isso ocorra, nós enquanto espírita devemos sempre buscar essa reconciliação. E eu lembro de uma passagem do Chico que ele fala, nossa, que bom que não sou eu que estou fazendo a agressão e eu estou sofrendo a agressão. E diversas vezes ele deixa isso claro. E de certa forma, se um dia nós formos essa vítima, nós falamos, nossa, que bom que pelo menos sou eu que estou sofrendo, não sou eu que estou causando isso no próximo.
Porque no futuro a gente pode, quando desencarnarmos ou procurarmos, se isso ainda nos incomodar, perguntar para a espiritualidade, mas por que isso ocorreu? Qual foi o objetivo, né, dessa vivência, desse problema? E, né, de certa forma, eles vão nos explicar, e a gente sabe que isso é verdadeiro, até porque nos trabalhos mediúnicos, quando a gente vê as comunicações de obsessores e obsidiados, muitas vezes o obsessor de hoje, né, ele, né, que se coloca no papel de vítima, a vítima de hoje, ele também causou vários problemas para o próximo. Então é uma ciranda que o objetivo aqui desse capítulo é que seja quebrado esse momento, para que não tenha que ocorrer momentos de trabalho mediúnico para se entender. Veja o quanto profundo e o quanto importante é essa questão da misericórdia. Se a gente parar para pensar, não temos, né, que cultivar esse ódio, a gente tem que buscar um entendimento. Veremos aqui mais para o final, né, qual a régua que nós devemos utilizar, mas de uma maneira lógica, de uma maneira cristã, não faz sentido pensarmos e cultivarmos esse ódio contra o nosso irmão, porque ele vai se dissipar. Mais cedo ou mais tarde, todos irão evoluir. Até os nossos irmãos, que hoje estão numa condição no erro, antes também vão evoluir. Então, cabe a nós usarmos a nossa inteligência para falar como que eu posso ganhar, né, tempo, como que eu posso entrar no mundo de regeneração, sair desse mundo tão difícil que a gente vive, de tantos contrastes. Um dos caminhos é através também da misericórdia. Tá? E aí, né, Paulo também cita, né, o esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas, né? Então, se buscarmos essa evolução, né, temos aí, será uma das nossas características. E o que me chama a atenção também, né, perdoo, né, quando não dizem perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca. Agora, eu perdoo até porque Deus sabe o que faz, Deus, né, a hora dele vai chegar. Isso não é o perdão, né? Isso a gente sabe que não. Então, a gente não é esse sentimento nobre que o Evangelho nos quer trazer. Tá? Bom, então vamos caminhando aqui, né? Instruções dos Espíritos, aí eles citam, né, começam a mencionar a indulgência, né? Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tenho cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, o espírito protetor. O que chama a atenção aqui, né, dentre outras menções, a indulgência atrai, acalma, ergue. Se nós vamos ter mundos, né, buscamos mundos melhores, a nossa mentalidade sobre vida, sobre o que nós devemos buscar, é justamente isso. Momentos de calma, momentos de paz, momentos que a gente consiga entrar em contato com nós mesmos e com a espiritualidade. E uma das formas é sermos indulgentes. Porque, como eu mencionei no começo, quando não somos indulgentes com os nossos irmãos, vamos criando na nossa mente prisões mentais. E como eu mencionei também no início, essas 2 semanas aí, era muito engraçado, porque foi um aprendizado do problema. Em determinados momentos não estava nem pensando no problema que eu tive ali, que é superável, mas vinha aquele pensamento e aquele sentimento ruim, que você fala, pô, mas como que isso pode acontecer? E como que eu fui imprudente, ou não me posicionei ali na época.
Então, quando a gente cita dessas prisões, isso é um ponto. E a indulgência, depois do momento que eu falei, tá tudo bem, vai, deixa para lá. Comecei a entrar naquele sentimento de calma, de entendimento, e falo, não tem problema, a gente esquece. Tá? Então, esse aí é uma dos pontos aí bem interessante que o nosso amigo traz. Bom, temos uma outra, né, passagem, e só também para lembrar, vejam que como as instruções dos Espíritos parecem, quando eu estava estudando, me deu aquela alegria de ter recebido uma carta de um amigo e ler aquela mensagem que você fala, nossa, que interessante, como tivesse, né, um companheiro, um amigo do lado explicando. É muito bonito esse zelo que Kardec teve aí com o Evangelho, com os ensinamentos de Jesus e como que a gente poderia entender futuramente, né? Bom, dando andamento aqui, né, eles também, né, citam ali o João, né, o bispo, citam a indulgência. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer, pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos os que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Substitui a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai, exemplificando essa caridade viva, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a, como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Veja que bonito, porque a gente muitas vezes cita, né, em orações que Deus nos perdoe, mas veja o quanto profundo essa noção de perdoai como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso tem um simbolismo tão forte, porque nós vamos perdoando e nós vamos, através também da nossa capacidade de entendimento do próximo. Então, perdoai como nós perdoamos o próximo, quem nos tem ofendido, nos mostra a nossa régua de visão do mundo, de como que a gente enxerga aquilo que ocorre conosco. E devemos sempre buscar o perdão com o próximo. A gente ainda vive em um mundo que as informações que temos, elas são limitadas, até porque, né, na nossa reencarnação, o esquecimento do passado ele é fundamental para que a gente burilhe o nosso espírito sendo nós mesmos, e não carreguemos, né, essa visão aí do que ocorreu com séculos atrás, como direcionador às nossas atitudes. Então veja como a sabedoria, né, divina é tanta que o esquecimento do passado também tem uma ideia e um direcionamento também para a misericórdia, para que a gente consiga entender mais e mais. Tá? E aí, caminhando um pouco, né, para o final, lembre que no começo eu citei aqui para o nosso, né, no estudo, que se você ler até essa parte, que chega no final, né, você imagina que a espiritualidade só fala que, então eu tenho que ficar cego para o que ocorre de mal, né, eu tenho só que perdoar e não entender, ou não ter uma visão crítica do mundo, uma visão consciente do mundo, né? Então, e Kardec faz 3 perguntas que eu fiz questão de trazer aqui, porque ele já, né, desenvolvendo esse capítulo, falou, olha, nós não somos perfeitos, nós temos as nossas limitações de entendimento do próximo e das vivências, mas temos que perdoar e entender. E aí Kardec, acho que ele também deve ter se incomodado com isso, e aí ele faz 3 perguntas que eu achei fantástico. Bom, primeiro, né, o capítulo à parte lá é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outro, divulgar o mal de outro? A primeira pergunta que ele faz é, ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo?
Então, se a gente parar para pensar, mas então ninguém é perfeito, a gente vive num mundo de provas e expiações, não, a perfeição não é uma característica nossa, então ninguém pode fazer nada, né? E aí, né, São Luís, ele cita, certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, sobretudo daqueles a que a tutela vos foi confiada. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não como, as mais às vezes, pelo prazer de denegrir. Então não é que não devemos ter uma visão de uma situação negativa, crítica, e simplesmente, vamos entender. Não, mas é uma visão de que algo está ocorrendo de mal, como que a gente consegue entender o que está ocorrendo sem julgar de uma maneira negativa, condenando aquele próximo, até porque se existe um juiz, né, esse juiz é Deus e apenas as leis dele, a justiça divina que tomará conta ali da situação. Mas nós devemos ter uma visão de que nem tudo devemos ser coniventes, né, ou passar a mão. Então a primeira passagem que ele cita, a pergunta dele se ninguém é perfeito, então a gente não pode falar nada, né, resumo. Aí São Luís diz, não, certamente que não é essa a conclusão, né. Aí indo para a próxima pergunta, será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Então lá, será repreensível, notarem as imperfeições dos outros, ou seja, olhar para o próximo, né, e ver algumas coisas e falar, opa, isso aqui não está legal. Quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma ação que não sejam divulgadas, ou seja, estou olhando, julgando a conduta alheia e não vou, né, ter ali nenhuma ação sobre. Aí, São Luís cita, tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defesa de ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se, que a observação que resulta em detrimento do próximo, desacreditando-o, sem a necessidade, na opinião geral. Mais uma vez aqui, né, mencionado, olhar só o bem, ou achar que o mundo é colorido, ou o mundo é sempre só maravilhas, isso também prejudica o mal. Porque os espíritos levianos, eles são ardilosos para essa característica. Muitas vezes eles nos incentivam a certas coisas, achando que nós estamos defendendo só o bem, ou algo do gênero, mas não é só por aí. Então nós temos que ser prudentes nas nossas análises, nas nossas visões, né, com relação à conduta do próximo. Lembrando sempre da caridade devotada ao amor, ao entendimento. Tá? Então, como bem citado, conectando ali que na primeira pergunta, a conclusão não é que não devemos olhar, né, e que também, na segunda pergunta, que olhar só o bem prejudicaria o progresso. Tá? Porque no nosso estágio evolutivo estamos nessa condição. E aí, a terceira pergunta, que também acho que Kardec já estava ali desenvolvendo esse tema, achei tão fantástico, haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Ou seja, terá caso que é importante eu revelar o mal que está ocorrendo? Porque até o momento a gente está falando, olha, você viu o mal, tenha noção de não divulgar, seja, né, entenda certinho e não divulgue para o próximo. Mas, aqui essa pergunta foi muito interessante, que São Luís responde, é muito delicada essa questão, e para resolvê-lo, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número, segundo as circunstâncias. Desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então veja que interessante, o Kardec encerra o capítulo, né, com essas 3 perguntas, e veja que interessante como que está estruturado.
Se estamos num mundo de provas, e ele também evidenciou muito isso, devemos sempre olhar para o erro do próximo com caridade, com entendimento e tal, mas isso no nosso mundo, o mal ainda existe, ele ainda perdura. Como que eu devo ser, qual a minha postura diante do erro? E aqui, né, quando é erro individual, eles deixam claro, corrija a pessoa em particular, mostre para ela, né, busque, né, esse entendimento com a pessoa, mas numa situação em que muitos podem ser prejudicados, a nossa omissão, né, também tem consequências, que é aquela situação que eu fiz, muitas vezes a gente só não agiu e que a gente acha que somos só a vítima, mas a omissão, ela também tem uma consequência, e aqui, né, São Luís deixa uma dica muito clara, avaliar, esse mal que a pessoa fez vai prejudicar apenas ela, ou não, tem um grupo de pessoas que podem, aí nós temos que, com sabedoria, divulgar, combater, segundo as nossas leis, né, e as regras, e entender aí como ter um convívio, né, mais adequado, tá? Porque senão, como mencionado, a omissão aqui ela vai nos prejudicar. E diante disso, meus amigos, passou rápido o tempo, eu gostaria sempre de encerrar aqui, né, com um poema, né, feito, que eu achei muito bonito, ainda temos um minutinho, mas vamos lembrar dessa frase, né, bem-aventurados os que são misericordiosos, felizes de nós, se nessa busca da nossa evolução nós buscarmos a misericórdia e o entendimento ali com os nossos irmãos. Isso é uma, na minha visão André, uma pré-condição para a nossa evolução, tá? É algo que a gente sempre tem que buscar. O mundo não é fácil, né? A gente sabe disso, não é fácil, não podemos olhar só o bem, mas ele é possível, então, de ser vencido. Então, nós somos extremamente privilegiados aqui por estarmos nesse centro espírita. Podemos estar em uma condição muito pior, mas Deus, na sua bondade, nos permite estarmos aqui, num domingo, no silêncio, olhando, estudando. Então, isso já é um privilégio que nós possamos, a partir do estudo de hoje, buscar cada vez mais essa misericórdia, porque, no fundo, é uma delícia quando a gente vence algumas dificuldades de relacionamento e que a gente consegue conviver com o próximo, com uma pessoa que pensa muito diferente da gente, mas a gente não nutre uma raiva, a gente não tem aquela necessidade de se impor à pessoa, e é uma delícia isso, porque muitas vezes essa pessoa nos ensina visões de mundo que nem passaria por nossa cabeça, então isso é muito legal. E para encerrar, eu vou fazer aqui a leitura de que eu achei muito bonito, né, chama Cantiga do Perdão. Quem quiser, no YouTube também tem, né, o Haroldo recitando, mas eu achei interessante trazer aqui e ler. Então, Cantiga do Perdão, de Maria Dolores. Não te iludas, amigo, por mais que se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo o bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo, através do perdão. Perdão que lembra o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir, no seu longo itinerário, o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quando for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida, na humildade da rosa, bênção do céu, estrela cetinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha no espinho, como a dizer que a vida, de caminho a caminho, não despreza ninguém, e bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte a brandura da terra pisoteada, esquecida, heroína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência. Mãe e escrava sublime de amor mudo,
que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é a lei da natureza, segurança de todos os místeres. Perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade, nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes na seara da luz, no qual a luz de Deus se insinua e reflete. É forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que venha perturbar. O nosso coração, isso vale afirmar, na senda de ascensão, que em favor da vitória, a que aspiras na luta transitória, é mais do que importante, é essencial, que te esqueças por fim de todo o mal, e que em tudo, no bem a que te des, seja aqui mais além, seja agora ou depois. Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez. Queridos irmãos, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Que Deus nos abençoe não só hoje, mas como sempre. E até uma próxima vez. Obrigado. Muito bom, né? O André falando aqui para nós vários ensinamentos, várias passagens. É legal quando a gente lê, né? Que a gente consegue entender a essência mesmo, é diferente do que a gente ouvir alguém falando. Obrigado. Aí o André falou tanto de carta, daí eu fiquei pensando no seguinte, né? Cada um tem a sua cartinha. Com a missão de vida e com o que a gente tem que fazer. E assim, já é tão difícil perdoar o outro, mas se a gente pensar do outro jeito, quão difícil foi pro outro nos perdoar. Então alguém nos perdoou pra gente estar aqui hoje. É tão arrogante assim, não vou perdoar, mas alguém me perdoou. Eu fiquei com essa reflexão. Se alguém me perdoou para algo que eu nem sei o que é, eu não vou perdoar o outro. Lógico, a gente sabe que não é assim tão simples, né? Tem coisas que elas são de existências de 2, 3 mil anos de existência. Mas, às vezes alguém me perdoou por algo e eu tô aqui hoje. Então, se a gente tentar levar a vida com um pouco mais de leveza, pode ser que a gente consiga, pelo menos, quebrar uma barreira de deixa eu entender melhor meu amiguinho aqui do lado, para entender por que ele tem, por que eu tenho tanta raiva dele, entendeu? Pode ser que esteja em mim. Que aquilo que me atrapalha e me incomoda no outro é que, no fundo, o que eu sou. Ou eu fui. Tem psicólogo aqui, não tem? Não é isso? É bem isso. A gente se incomoda com o que a gente é no fundo. Lá no fundo a gente fala, nossa, eu sou igualzinho, mas não vou aceitar. Mas não vou falar. Lógico, né? Tem várias camadas do que eu tô falando. Não é tão simples assim. A gente não acorda falando, né, vou ter um mundo de felicidade plena. Não é assim. Mas talvez a gente possa pensar nisso. Na cartinha, né, de missão de vida, tem lá os meus débitos, mas tem também o dos outros comigo. Então imagina quantas cartinhas dos outros será que eu tô? Né? Pensou? Então é melhor pensar no que eu tenho pra mim, porque eu devo estar em um monte de cartinha aí que eu não tô sabendo. Mas tentei trazer essa alusão, porque você falou tanto de cartinha, eu falei, nossa. Mas muito bom, viu, André?